galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Ontem tivemos o primeiro dia útil do Brasil e a confusão já tomou conta. Lulinha já viu a economia marchar um pouco mais para o abismo e teve muitas outras confusões. Enfim, vamos começar fã de painho, falando aí do dólar, da inflação e mais algumas coisinhas que rolaram ontem, ligadas aí ao petismo, ao governo, brigas até internas também na esquerda, para depois a gente falar nossa linda democracia. Ontem, nosso querido flautista de Genebra traz aí a revelação para o Brasil que Lula vai mandar um representante para a posse do Maduro. E aí, fã do Maduro? Eu quero relembrar de um caso que ocorreu ano passado, para a gente falar ainda mais sobre a questão aí da Natuzaneri. Tem muita coisa pra gente falar, não só isso da Natuzaneri. Teve uma briga ontem curiosa entre dois jornalistas da Terceira Via. Teve uma thread também interessante que eu vi ontem circular sobre o Brasil 247. E também falar da CBF. E depois ainda, rapaz, de uma matéria da revista Piauí, tô lembrando aqui agora, que envolvem áudios sobre possíveis desvios de emendas, dinheiro, corrupção. Coisa que a Polícia Federal já está se debruçando. E as figuras-alvo, eu acho que elas não são de direita. Enfim, aí depois a gente fala da direita. Espero que... Eu acho que vai dar tempo de comentar, porque tem muita coisa nesses dois primeiros tópicos. Pode não parecer. Teve algumas notícias ontem, teve algumas movimentações. Um novo candidato à presidência nasce no Brasil, Gustavo Lima. Aí tem mais um monte de besteira pra gente falar. E no final, esse eu realmente acho que não vai dar. Aqueles assuntos que mostram porque o Brasil segue acorrentado. Ainda tem um negócio que envolve hipocrisia. Hipocrisia, números e imposto. Mas vamos lá. Isso está na primeira parte já. Começou mal. Ibovespa tropeça no primeiro pregão de ano e dólar segue acima de 6. Eu acho que a Veja foi até boazinha. Não é que o dólar segue acima de 6. Estava acima de 6,20. E, amigo, de 6 para 6,20 não é 6 centavos ou 20, sei lá, 20 unidades de centavo. Cara, pelo amor de Deus. Incertezas fiscais e dados fracos, né, do país vermelho pressionam o índice. Moeda cotada a 6,20, funciona pela aversão ao risco no cenário global. O clima estava tão bom ontem, para a equipe econômica, que o Tesouro Direto, né, negociações são suspensas após disparada de taxas na primeira sessão de 2025. Os papéis atrelados à inflação, com vencimento em diferentes datas, oferecem rentabilidades ainda maiores nesta quinta-feira. Tava vendo ontem uns títulos aí com vencimento para 2 anos, título atrelado inclusive ao IPCA, que aí a inflação quanto mais alta, mais vai pagar no final do dia. Tá absurdo, tá absurdo. Por dólar alto, varejo deve subir preços em janeiro e gera alerta de inflação. O choque do dólar não é imediato. Tá vindo. Eu ia falar uma coisa, né? Que eu não sei que lá tá vindo, né? Começa com a letra G, mas não vou usar desse termo. Muito baixo calão. Insumos importados mais caros e favorecimento às exportações levaram a indústria a pressionar setor por reajustes. E quem que vai pagar a conta no final do dia? É a empresa ou serão os clientes? Serão vocês, quem tá no fim da linha. Gente, essa questão do dólar, ela é muito séria. Aquela história do sapo na panela, que vai aquecendo aos poucos, ele não percebe. Eu acho que é o que tá acontecendo com o brasileiro. Todo mundo aí, Natal, Réveillon, a gente se preocupa muito com o que tá acontecendo e a vida tá seguindo e vai levando. Já tá, sabe, normal. Já normalizaram um dólar acima de R$6. Não tinha muito tempo atrás que o dólar estava abaixo de 5,50, gente. Não faz muito tempo que o dólar estava abaixo de 5,50, já estava caro demais. Lula começa com dólar 4,80. 4,80 no início de governo, já está em 6,20. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa mesmo. A economia está bombando. Vamos começar a olhar aí, né, os resultados. Inclusive aí no IPCA. Aí você tem que ler comentários como esse, diante aí do aumento de preços. 5 pães, um refrigerante de 2 litros, um suco de laranja e um requeijão. R$ 57,38.
Bem-vindo 2025. Esse aqui é um dos intelectuais do MBL, o Paulo Cruz. O mesmo Paulo Cruz que tuitava em 3 de outubro de 2022. Não voto em Lula, nunca votei ou votarei. Minha independência vale mais do que a opinião que tem sobre mim quem me odeia. Vocês que lutem. Não votem em Bolsonaro e não votarei, pois sou cristão e tenho temor de Deus. A visão apocalíptica de vocês é profundamente antibíblica. Parece que o apocalipse tá batendo na tua porta, né, Paulão? Faz o L e diz, ué, tu votou nulo e ajudou Lula a voltar ao poder. Que é o quê, Paulo? Já sabe o que fazer, né? Faz o L de voto Lulo. O MBL vai arrumar 1001 motivos para justificar a posição de voto nulo. Vão seguir naquela insistência que Lula e Bolsonaro eram iguais. Mas a realidade tá aí, né? E eu acho que quem tem um pouquinho de honestidade intelectual, eu acho que já percebeu, mas assim, de forma inquestionável, que era um absurdo falar sobre igualdade entre a agenda petista e qualquer outra agenda. Qualquer outra agenda. Não precisa ser Bolsonaro, não. Qualquer outra agenda seria menos nociva do que a do Lula. Taxa Selic deve voltar a 15% pela primeira vez desde 2006. Aí o William comenta. Selic subirá 15% por sugestão de quem? Dedé tá demais. Empacou o presidente do Banco Central, que aceitará cada sugestão do BTG. Selic é 15, dólar 6,20, pobre do afegão médio. Aí você vê aqui, né, as projeções para 2025. O BTG acho que vai ficar 15,25, LCA 15, C6 15, Itaú 15, Bradesco 14,75, Goldman Sachs idem, Santander 14,5, BMG 14, XP 14, CNI 12,5. Desculpa, 2,75. CNI, Confederação Nacional da Indústria. A indústria é um dos setores mais preocupados com a taxa de juros um pouco menor. A indústria o tempo todo precisa estar fazendo novos investimentos, ampliando fábricas, comprando novos equipamentos, treinando pessoal. Quanto mais alta a taxa de juros, quanto mais alto o valor do dinheiro, mais difícil e menos incentivo você tem para você investir. Investir de verdade. Não é ficar comprando título da dívida, não. Os especuladores ficarem nervosos. Investir mesmo, você construir alguma coisa. Esse é o Brasil de Lula. Aí a coisa tá tão descarada. Esse cara aqui é professor de história. Ele coloca na bio dele. Creio que ele deve ser alguém de esquerda. Até pelo texto que ele coloca. Ó. Taxa Selic deve voltar a 15% pela primeira vez desde 2006. Galípolo se comprometeu a mais 2 aumentos. Bem, com isso acaba o teatro da briguinha entre o governo e os juros altos do Banco Central. Qual será a próxima desculpa? Se criticar o fascismo volta? Não podemos criticar o Lula, senão o fascismo vai voltar? A esquerda, parte da esquerda, uma parte que eu acho ainda é minoritária, já não aguenta mais o painho. Quando eu tava passando no Twitter, eu vi um perfil chamado Winston falando, né, para espalhar no Zap do parente esquerdista. Aí eu vi isso aqui e falei, pai, realmente, eu gostei. Essa é boa de espalhar no Zap. Lula sanciona a regra que limita o crescimento do salário mínimo. Piso de 2025 deve ficar em 1.518. 1.518 reais. Lei estabelece que até 2030 haverá um teto de reajuste de 2,5% acima da inflação. A medida faz parte do pacote de contenção de gastos aprovado pelo Congresso neste mês. Só para explicar ou repetir o que já comentamos, vejam só. Uma coisa é o aumento do preço da comida. A inflação da comida é uma coisa. A inflação na energia é outra coisa. A inflação da passagem aérea é outra coisa. E por que eu estou falando da passagem aérea? Porque é uma das coisas que também entra no cálculo do IPCA. O IPCA é um indicador que pega diversos itens. Quando você limita o salário mínimo, dando como base o IPCA, quem ganha salário mínimo vive de quê? De andar de avião? Não. Normalmente, quem vive de salário mínimo é aquele cara que o maior gasto dele no mês é com comida, porque não sobra para mais nada. Só tem para comprar comida, quando tem. Quando tem para comprar comida. Então, quando você faz o reajuste em relação ao IPCA,
talvez o poder de compra desta pessoa está menor. Porque pensa em IPCA mais de 2,5%. IPCA 4,80 e pouco, mais de 2,5%, vai para 7,3%, um aumento. Aumento de 7%. Quanto é que subiu a comida? Qual foi, sabe, o imposto, assim, a inflação na comida? Que a própria empresa comentou sobre a carne, subiu 15%. A carne subiu 15%, mas o seu reajuste foi de 7%. E aí? Para onde foram parar esses 8%? Bobinho Lula, né? Bobinho. E olha, sem querer causar discórdia, lembremos que esses números, né? Tipo IPCA, eles, querendo ou não, passam pelas mãos do mago dos números, Marcinho Pokémon. Lembra dele, né? Enfim. E é esse mesmo governo que limita o crescimento do salário mínimo 2.000%, acima da inflação. É o governo que publica uma medida provisória na canetada. Ó, tá, tome! Não é que mandou. O do salário mínimo manda pro Congresso, ó, realmente passar com o trator em cima. Lula publica medida provisória que dá reajuste médio de 27% a servidores. Medida terá impacto de 17,9 bilhões. Mas qual é o problema que tinha que ser combatido? As fraudes do BPC. O benefício de prestação continuada, que é um benefício para miseráveis. Se o texto do governo passasse, aquele pai que já foi até abandonado pelo filho, talvez ele perdesse o BPC, porque para pegar o cálculo, né, o cálculo per capita e olhar, cara, dos parentes que o cara tinha, não importava se morava ou não na mesma casa. Agora, para dar um aumento que vai custar 18 bilhões, vamos arredondar uns 100 milhões para cima, 18 bilhões, vai de medida provisória. Vai na canetada democrática. Esse é o painho. Nos próximos anos, temos aí alguns aumentos contratados, que vão começar a entrar aí no custo, devagarzinho, sempre, paulatinamente, dia após dia, oriundos da reforma tributária. Acho que o item que eu mais critiquei durante toda a discussão da reforma tributária, antes mesmo da reforma tributária ser pautada, foi o imposto do pecado. Aí tá ali. Imposto do pecado deve afetar preços de energia elétrica e combustíveis para salvar a mãe Gaia. O maior IVA do mundo. Adivinha quem vai pagar essa conta? As empresas, como diz a Janja, vai ser as empresas. Serão as empresas. Agora isso aqui. Envolve imposto. Envolve o consórcio amigo. E depois dessa tem outro exemplo, na mesma linha, só que na área ambiental. Como a Globo trabalha para emburrecer o Brasil e para mentir, para ajudar o painho. Lula sanciona a lei que derruba a volta do DPVAT e seguro não será cobrado em 2025. Extinto em 2019, seguro obrigatório seria retomado no ano que vem. Nova lei suspendendo esse retorno foi aprovado em meu pacote de cor de gás do governo federal. Tá, beleza. Aí coloca, né? Lula sanciona a lei. Essa lei... Não, deixa eu ler o que o Carlos Bolsonaro falou, que ele já explicou bem direitinho. Olha o tamanho dessa mentira. O que é que a notícia dá a entender? Que o bonzinho do Lula impediu mais o imposto. Mas vamos aos fatos. Quem derrubou o DPVAT lá em 2019 foi Bolsonaro. A lei que acabou de ser sancionada foi uma vitória da oposição e principalmente devido à pressão popular. A presidência sancionou agora porque era uma batalha com mais desgastes do que vantagens. Até porque malandro, quando vê que vai cair, deita. Por fim, é necessário dizer que é lamentável a postura da imprensa, em seguir duvidando da inteligência popular, como se essa distorção de fatos limpasse a imagem podre do homem que infelizmente foi elevado à chefia da República. Aí veja a Globo fazendo algo ainda pior.
Não olha pro texto aqui ainda, sei que é difícil, mas olha só pra manchete e tenta raciocinar só em cima da manchete. Brasil avançou em 88% das políticas climáticas em 2024. Diz levantamento. Nossa. Meu Deus, que ótimo. Parabéns, Lula. Eu deixei aqui pra gente grifar uma coisa juntos. Parabéns, Lula. Parabéns. Léo, assim você pensa, não, Lula tá cuidando do meio ambiente? A Mãe Gaia está protegida. A Mãe Gaia deve ser tia de Júnior, a democracia brasileira. Tem que proteger o Júnior e a Mãe Gaia. Aí você vai ver, né? O que seriam esses 88%? As metas, as grandes preocupações ambientais do governo. A análise, por outro lado, destaca 3 frentes estruturantes: controle do desmatamento, precificação de emissões, colocar preço nos créditos de carbono e planejamento para restauração florestal. Tá, beleza. Isso é um dos objetivos, né, das metas. E para que fazer isso daqui? Porque se implementar essas políticas com rigor, elas têm potencial de reduzir até 80% das emissões. Então, emissões de carbono. O que acontece com matéria orgânica quando ela queima? Eu acho que quando a matéria orgânica queima, ela emite carbono. Quando você coloca fogo em madeira, acontece o quê? Humano de carbono. Quando você coloca fogo no petróleo, entra em combustão, humano de carbono. Aí, olha essa manchete. Brasil avançou. Aí dá aquela ideia que o Lula está cuidando do meio ambiente. O meio ambiente está bem cuidado. A mesma Globo. Brasil fechou o ano com a maior quantidade de queimadas desde 2010. Acho que se queimou é porque emitiu muito carbono. Muito carbono. Das árvores queimadas. E aí? Essa conta pra mim não tá fechando. Você vê como são as coisas? É aquela manchete que dá a entender uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. Ainda mais de um governo que bateu no peito antes mesmo de assumir para falar que ia salvar o planeta. Que a agenda verde faz parte, né, é parte central aí do governo Lula. Mas bateu todos os recordes de Bolsonaro. Bolsonaro, o homem que tocou fogo no Brasil. Mas deve ser culpa de Bolsonaro. Já temos até uma desculpa. Na verdade, não é desculpa. Já temos até uma explicação porque Lula tem números muito piores do que de Bolsonaro. Olha só. Folha de São Paulo fala: Brasil registra 278,2 mil focos de incêndio no ano, o pior número desde 2010. Aí você fala, e aí agora, hein? Fala aí, fala. Reclama de Bolsonaro aí, Lula. O Lula pode reclamar porque tem uma explicação. Não é desculpa. Não é uma desculpa esfarrapada. Se registrou. É porque tem gente trabalhando. Governos anteriores tinha, mas não era registrado. Então, isso daqui foram números inventados. Não foram reinventados. O governo Bolsonaro inventou todos esses números. E Bolsonaro é tão burro. Que ele inventou números piores do que 2018, que era o ano anterior. Você vê, o cara é tão burro que no primeiro ano de governo, ele inventou um número muito maior que 2018. Era pra Bolsonaro ter inventado um número, assim, cara que não teve queimada nenhuma. Botava 10 mil, falava assim, eu salvei o Brasil. Ô, Bolsonaro, você tem que inventar melhor esses números. Você tem que inventar melhor. E se você faz uma piada dessa, ou se você, né, questiona o Luiz Mário, deve ser Luiz Mário, né? O Luz Mário, sei lá o nome desse cara aí. Você é gado, você é um extremista, você é um propagador de fake news, você está a serviço da desinformação. A Nívia Calmata diz, né? É o bingo das desculpas, né? E o bingo das desculpas 2025 já está no ar. Como é fácil ser petista, viu? É só não pensar. Se bem que não pensar é uma arte também. Você já tentou ficar sem pensar? Não é fácil não. Tenta aí parar por 10 segundos. Tua cabeça continua pensando. Não é qualquer um não, viu, que consegue ficar assim, meditar. Porque ser petista é estar em constante meditação. Você não pensa. Você não raciocina. É por instinto.
Você está conectado, né, com a energia do universo. Já que tá falando de meio ambiente, área ambiental, olha só isso daqui, ó. O SDA, em Brasília, amplia a estimativa de safra de soja do Brasil. O volume é 4 milhões de toneladas acima da projeção anterior de outubro. Aí Renato começa o seguinte: a presença da USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em solo brasileiro, levanta uma questão crucial. Por que um competidor direto no mercado de commodities tem acesso a dados estratégicos sobre a nossa produção? A justificativa é promover o intercâmbio comercial, mas informações sobre estoques, produção e potencial agrícola do Brasil podem ser utilizadas para decisões que favoreçam os interesses americanos no mercado global. É natural que os Estados Unidos defendam os seus próprios interesses. A verdadeira questão é: quem está defendendo os nossos? Isso não significa romper com parceiros ou adotar um isolamento comercial, mas sim garantir que o Brasil tenha pleno controle sobre suas informações estratégicas, sua tecnologia e seus insumos. O Brasil é uma potência agrícola, mas será que controla realmente o seu destino? Não precisa romper, não é para ser inimigo nem nada, mas peraí, tem que ter um. Tem que riscar a linha no chão, né? Peraí, pô, tá sabendo demais. E voltando a falar um bocadinho dessa questão ambiental, eu digo lá, quem tiver mais interesse vai atrás da matéria completa, porque a matéria não só tá falando da Apple e do Globo, do herdeiro da Globo, a matéria também cita o banco do Dedé. Ah, o Dedé tá demais, viu? Nossa senhora. Dedé e os irmãos Batista. Tem mais alguém no Brasil que nasceu pra ser mais campeão nacional que esses dois? Que esses três, né? Que são dois irmãos. E o Dedé. Apple compra terras no Brasil em parceria com o herdeiro da Globo, o bilionário Marinho. O Renato fala: rapaz, a Apple, gigante da tecnologia, com laços estreitos ao complexo militar americano, está agora neutralizando créditos de carbono, né? Ou será que estaria neutralizando o Brasil, ao comprar terras em parceria com o herdeiro da Globo? Enquanto posam de salvadores do planeta, entregam nossas riquezas e nossa soberania ao capital estrangeiro. Se existe alguém que odeia o Brasil mais do que a família Marinho, ainda não apareceu. E aí? Apple com a família Marinho, comprando terra para fazer compensação de carbono. E era uma das metas do governo Lula. Tava nas metas. E quem foi que contou sobre isso? Olha que curioso que eu falo para vocês. Rodrigo Castro. Você fala: Rodrigo Castro, não conheço esse. Conhece. Você pode não conhecer o Rodrigo Castro, mas você sabe qual é a coluna que ele trabalha. A coluna a serviço do mercado financeiro. A coluna do Lauro Jardim. A coluna do Lauro Jardim. Ele é um dos jornalistas da sucursal lá do Lauro Jardim. Você vê como as coisas vão se fechando, né? De onde aparecem essas informações? Você fica: pô, por que o Lauro Jardim está falando de política climática que envolve dinheiro, né? Emissões de carbono, crédito de carbono, é tudo que eles estão em busca. O mercado de capitais vai à loucura com isso. Mas vamos continuar. A nossa linda democracia. Junho hoje tá de boa. Parece que não tá muito. Parece que nas últimas 24 horas, junho não tentou entrar em perigo. Não esteve ameaçado. Sempre ele, assim como o porta-voz do mercado financeiro, é o Lauro Jardim, Jamil Chad, é o cara que te conta aí todas as notícias internacionais, em especial aí, né, as ordens dos globalistas para o Brasil. Dessa vez ele tá contando que o governo Lula decide enviar representante para a posse de Maduro na Venezuela. Não tem nem o que explicar, não tem nem o que falar, não precisa abrir o texto da matéria. Todo mundo aí tem sua opinião formada sobre isso, mas vale a pena destacar. Teve gente ontem questionando o seguinte: o Maduro não apresentou nada, nenhuma prova, e o Lula pediu. O Lula pediu ano passado por prova e tudo mais. Então, assim, se o Maduro não pediu nada, o Lula ainda assim vai mandar, então realmente parece que o Lula enxerga a democracia de uma forma relativa. Quando é seus amigos, vale tudo. Só que eu quero comentar com vocês que envolve Venezuela, e eu disse que eu queria comentar um pouquinho do caso da Natuzaneri, foi uma coisa que aconteceu com o Maduro.
Era maio de 2023 e o nosso amigo Maduro, Nicolás Maduro, veio ao Brasil, um tratamento sem igual, do jeito que ele merece. E aí, quando Madurinho estava no Brasil, em determinado momento, os jornalistas foram lá para questioná-lo. E aí, uma jornalista da Globo, com anos de casa, Adélis Ortiz, foi espancada. Repórter da Rede Globo, Adélis Ortiz, foi supostamente agredida com um soco no peito em confusão durante coletiva com Nicolás Maduro. A advogada dele falava: toda a minha solidariedade a Adélis. A agressão sofrida por ela é mais uma evidência incontestável do grande erro que foi o presidente Lula ter recebido e exaltado um ditador no Brasil. Seguranças de Maduro e agentes a serviço do GSI agridem jornalistas. Itamaraty condena e diz que vai apurar. Na época, até o Jornal Nacional comentou sobre o caso. O Sakamoto brilha, como sempre. Agressão a jornalistas em visita de Maduro redita o pior da era Bolsonaro. O Sakamoto conseguiu enfiar Bolsonaro na confusão. Aí, como isso aqui foi no final do mês, né, dia 30, a tendência é que a gente faça um pouco sobre isso no início de junho também, ao longo do mês de junho. E nós comentamos, mais um tiquinho. Junho de 2023. Já se identifica que segurança apontado como agressor de Adélis Ortiz é do Exército. Tá, e aí? Nesse momento aqui não teve nenhum ministro da Suprema Corte fazendo pressão, pedindo punição exemplar. Não teve... não vou personalizar nenhum jornalista. Porque vi um jornalista que eu olhei assim, eu falei, mas que cara de pau, viu? Mas tudo bem. Não teve pressão, não teve nada. Aí, ainda em junho, no final do mês de junho, um mês depois, sem avanços, GSI deve prorrogar a apuração sobre a agressão de Adélis Ortiz. Mas peraí. No dia 2, vocês já tinham identificado. E dia 28 ainda não tinha tido avanços. Votaram de subir o tom contra Maduro após líder da oposição ficar inabilitada, diz a integrante do governo. Aí no mês de julho, GSI ouve Adélis Ortiz sobre a agressão, mas deve estender a apuração pela segunda vez. Depois disso, nunca mais se comentou sobre o caso. 2 meses após o ocorrido, jogaram o caso para debaixo do tapete, varreu e ficou por isso mesmo. Talvez seja uma oportunidade para a oposição. Não sei. Quem a oposição deveria questionar, não sei se é a comissão de ética da presidência, se bem que a comissão de ética da presidência se mostra um pouco parcial, pelo menos é o que o Estadão aponta na hora que faz o levantamento de suas punições, onde a comissão pune até o Weintraub, que olha que o Weintraub é um crítico de Bolsonaro, viu? Normalmente o petismo passa a mão na cabeça de quem critica Bolsonaro. E o Weintraub foi punido porque falou que o Paulo Freire é feio. E, rapaz, ele é meio feio mesmo, viu? Ô bichinho feio, o Paulo Freire. Já o Juscelino, que pegou o avião da FAB para ir lá para um evento e depois, né, nesse mesmo pacote de agendas, uma das agendas dele foi um leilão de cavalos, de boa. O mesmo Juscelino que o sogro dele tava despachando lá do ministério, também nada aconteceu. Eu não sei se a comissão de ética da presidência seria o lugar certo, mas a turma devia atrás de resposta, né? Saber, e aí, qual foi o desfecho desse caso? Começar a cobrar. Cobra Augusto Arruda Botelho, que tá na internet jogando no chão, dando escândalo por causa dos anéis, os artistas, Zélia Duncan. Mas a Marina Lima também comentou isso, né? Então, vamos lá, né, galera? Vamos trabalhar pra gente encontrar o desfecho desse caso. Aí vamos falar sobre o caso da Natuza Neri. Houve, assim, uma comoção nacional. E aí você lembra, né? Você lembra não, a Bárbara nos lembra. Esse caso que a gente chegou a comentar, não desse caso, mas sabe quando foi? Já mostro pra vocês. Foi novembro de 2023. A gente falou desse caso dentro de outro contexto. Aqui, ó. 2023. Novembro.
Maximiza. A gente falou aqui, ó. Na questão da dama do tráfico. Relembrando verdades. A gente falou desse caso na matéria da Folha de São Paulo, com o nome do jornalista, da Marilice. Deixa eu ver se tá aqui a da Marilice. Se não tá aqui, tá no tema anterior. O antes do Relembrando Verdades. Que foi o gancho, por causa dessa matéria aqui da Cruzoé. Aqui, ó. PT sempre atacou jornalistas. E aí vai estar em algum lugar aqui a questão da Daniela Lima. Deixa eu ver. Glaze, Felipe Neto, ITS. Aqui, ó. Em 2013, a jornalista Daniela Lima, apresentadora da Globo News, era repórter da Folha e foi cobrir de 10 anos do PT no governo. Houve tumulto na entrada, fui checar, militantes viram meu crachá, tomei um chute pelas costas, chamada de coisas como cadela do PIG, né, que é partido da imprensa golpista. Enfim, fala isso e muito mais. Eu lembro que eu pegava essa nota aqui da Folha de São Paulo e essa aqui do Estadão também, do Fabiano Lana, outro descarado. Aquele que recentemente me perguntou, o que é que falta para Bolsonaro ser preso? Aí ambos fazendo... Não, eles, quando é com esquerda, eles conseguem citar a data, né? Dia tal, do mês tal, do ano tal, hora tal, no lugar X, o alvo, a vítima, foi o jornalista Y, e o grupo que os atacou é formado por fulano, ciclano, beltrano, eles fizeram isso. Toda vez que eles falam da esquerda, eles conseguem citar tudo de forma específica. Aí quando eles falam da direita, não, a direita faz igual. Faz igual. Sabe, mas me dá um exemplo. Me dá um exemplo. Aí quem tentou dar um exemplo foi o Duda Teixeira lá na Cruzoé, inventando, para pegar a questão do gabinete do ódio, dos disparos em massa, disso, daquilo outro. Aí eu lembro que eu peguei esse caso, ataque orquestrados e tudo mais. Eu lembro que eu peguei isso daqui, ó, deixa eu ver, ó. Quando o Bolsonaro entrou, as estratégias petistas foram aprimoradas. Em torno de Carlos Bolsonaro e Felipe Martins, sites passaram a atacar todos os inimigos do governo. Era o conhecido gabinete do ódio. Tá, e o que foi que eles fizeram? Não disse. Aí ele vai dar um exemplo. Entre os alvos, Patrícia Campos Melo. Você viu uma reportagem sobre empresários que teriam bancado a campanha contra o PT pelo WhatsApp 2018. Aí foram atacados sem motivo. Aí a gente pegava, né? A gente fez um dossiê na época para relembrar. Sempre que aparece uma oportunidade de relembrar como ocorreu a perseguição da direita, inventando essas fake news, eu tento usar essa oportunidade. Eu pegava para relembrar, ó. A tal matéria da Patrícia Campos Melo foi alvo de uma ação judicial por parte do Luciano Hang. E ela perdeu. Ela e a Folha perderam. Foram condenados a indenizar Luciano Hang. Sobre essa história aí do disparos em massa, a matéria é tão absurda, a acusação é tão absurda, que o próprio TSE absolveu o Bolsonaro e o próprio ministro Luiz Roberto Barroso. Cadê a fala do Barroso aqui, ó? Fala do ministro, ó, Luiz Roberto Barroso. No mérito, por unanimidade, o TSE entendeu que não há nos autos os mínimos indícios de que houve disparos ilegais de mensagens feitos em massa para prejudicar Haddad e eleger Bolsonaro em 2018. Em suma, a ação se baseou em uma reportagem da jornalista Patrícia Campos Melo, publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Tudo recaiu no domínio da especulação, resumiu o ministro Luiz Roberto Barroso. Ah, eu tô vendo agora. Ai, Natuzaneri. Aí depois peguei outro exemplo, que é a acusação de lavagem de dinheiro por conta do Terça Livre que aconteceu lá em 2020. Os 1.447 anúncios. Aí vem lá o Felipe Moura Brasil, ó. Foram 1.447 anúncios do governo em canal de blogueiro de crachá que consta na planilha da Secom. Esqueminha para pagar diretamente e fingir que não recebe no governo. Você lavagem de dinheiro, né? Aí o MBL, ó. Blog Terça Livre recebeu 1.447 anúncios. Aqui é a matéria da Folha de São Paulo, né? O texto. Eita! Bolsonaro já tem o seu próprio Brasil 247. A gente já falou do Brasil 247 hoje. Aí, na época, vai lá no do Moura, né? Pá! Só planilha da Secom, a verdade vai aparecer. Aí apareceu a verdade. A Google emitiu um documento oficial assinado pelo Fábio Coelho, que inclusive está nesses grandes eventos pelo Brasil, grandes empresários, tipo o evento do Grupo Esfera. Eu não sei se do Lídio o Fábio Coelho participa, mas merece. É um cara de 24 quilates. Nem mais do que 24 quilates, 30 quilates. É um cara muito diferenciado.
E ali o Fábio Coelho assinando, o presidente Google Brasil, os 1.447 anúncios equivalem a R$ 4,28. R$ 4. E aí, os pilantras que na época eram donos do antagonista, Mário Sabino e o Mamateiro Mainardi, rodaram quando foi divulgado que o antagonista recebeu 12 vezes mais. 49. Olha só. Acusando os outros de lavar dinheiro e receberam 12 vezes mais. É sempre assim quando é contra a direita. Sempre assim. Acuse-os do que você é. Sites bolsonaristas, jogo do bicho, receberam verba publicitária de Bolsonaro. Depois tava lá latino. Mas a gente vai falar dessa turma toda. Mas vamos voltar. Então tá aí na Tuzaneri. Ou desculpa, na Tuzaneri. Tuzaneri. Cadê? Cadê a valentia? Ah, porque isso aqui foi em 2013. 2013 era do amor, de mãe, de uma muda mais, então podia. Aí, o Henrique Soldani deu RT nele mesmo, onde o Henrique Soldani comenta ali sobre uma postagem que ele fez em 11 de janeiro de 2022. Onde uma das notícias que o Henrique Soldani postava era essa, que Mônica Iose paga R$30 mil de indenização ao ministro Gilmar Mendes. Mas vejam só, rapaz. Esse perfil aqui, ele é um perfil de paródia do Lula, mas de crítica ao Lula. Só que ele não é de direita. É um perfil que apoia o Ciro Gomes. E relembra, olha só, em voo, Miriam Leitão é hostilizada por militantes do PT. Logo a Miriam, rapaz. A professora da Daniela Lima e da Natuza Neri. Isso foi em 2017. Então, assim, é uma coisa... Aí vem uma comoção na rede social, porque isso... Cara, não tem... Ninguém tá preocupado com nada. Vocês só viram mais uma oportunidade de tentar criminalizar um lado. É só isso que tá acontecendo. Porque nenhum cidadão, sabe? Nenhum cidadão de bem, normal, apoia que você fique aí atacando pessoa no supermercado, falando grosserias. Cara, não é esse caminho que o povo coisa. É uma parcela aí minúscula aí de maluco. Agora, quando é na esquerda, você finge não ver. Esse comentário aqui de esse cara de esquerda, mas que esquerda mesmo. Tanto que você vai sentir pelo tom do que ele escreve, ó. A defesa da jornalista Natuza Neri por parte de políticos e influenciadores de esquerda ou supostamente de esquerda reforça o quanto são responsáveis pela despolitização da sociedade. A Globo é muito pior e mais nociva que o bolsonarismo. A Globo pariu o bolsonarismo. Eu acho que não, mas ele acha que sim. E aí, essa dupla, que um dia já foram pai e filho, ou mestre e criatura, criatura e criador, não sei. Felipe Moura Brasil e Mário Sabino. Só faltou Mamateiro Mainardi. Felipe Moura Brasil diz que quem já foi impedido de dar notícia inconveniente a uma autoridade que tem aliados no comando de emissoras só pode rir de seu cinismo ao vê-lo posar de defensor do trabalho da imprensa. Só defende a imprensa amiga. Imprensa que vigia o poder é alvo de censura oficial e velada. Aí vem o Mário Sabino e o ministro Supremo, que pede cabeça de jornalista posando de defensor da imprensa. E no dia de ontem, rapaz, Fibora Brasil comemorava 10 anos de jornalismo independente por parte do antagonista. Um veículo que atravessou todos os governos, vigiando esquemas de poder. Aí o Mário Sabino falou, esse picareta conseguiu não citar os criadores do site. Sentiu, hein, Mário? Foi esquecido pela criatura. Hoje o dono do antagonista é o Pedro Cerise. Faz o quê? O Cerise? Como é? Faz o M de Mainardi? Esse é o Brasil. Esse é o nosso Brasil. Aí, fã de jornalismo rapidinho. Ontem eu deparei com a Tati, a ideia é longa. E aí, como ela coloca algumas perguntas que não são afirmações, são levantamentos, questões lá que quem tiver interesse, vai lá, dá uma olhada.
Mais uma coisa assim que é fato, eu achei bem curioso. Nosso amigo, nosso companheiro Atushi, espero que volte aí logo, companheiro Atushi. Traga o Ruizão. O Ruizão tá de férias, né? Ah, Ruizão descarado. Retornar aí, né? Pra gente poder voltar a se informar direito com quem entende das coisas. Ai, ai. Piadas à parte. O presidente Escobar tá falando: Ô Leonardo Atushi, é verdade que o sócio do seu jornal, Henrique Atushi, é advogado no escritório do antigo escritório do ministro Cristiano Zanin? Coloca ali, né? Para Henrique Atushi. E aí, quando você olha o quadro societário do Brasil 247, você realmente vê, né? O Henrique Atushi e o nosso grande Leonardo Atushi. É isso, né? Então, fica aí. 100% alinhado o Brasil 247, né? Nosso grande blog do coração. Gostamos tanto. Seguindo aqui na imprensa barra judiciário, eu tava pensando no Twitter, aí descobri que Ronaldo Fenômeno quer presidir a CBF. Quem sabe aí trazer o Hexa para o Brasil. O Enio Viterbo fala assim, ó. E aí aparece no Estadão uma notícia que Ronaldo Fenômeno está tentando construir sua candidatura à presidência da CBF. Até aí tudo bem. O problema é que Ronaldo pediu ao deputado Aécio Neves que o apresentasse ao ministro Gilmar Mendes. Agora o ministro tem influência até em política na CBF? Bom, parece que sim, né? Parece que sim, que rapaz, o futebol é um dos pilares que sustenta a democracia no Brasil. E tudo que passa pela democracia no Brasil é, sabe, objeto de defesa dos grandes democratas. Então acho que tem tudo a ver. O que é o Brasil sem um futebol? O Brasil está em risco. A democracia do Brasil está em risco se o futebol não trazer o Hexa. Enfim, né? Esse é o Brasil. Esse é o nosso grande Brasil. Oi, nem lembrar dessa daqui, rapaz. A revista POI fez uma nota longa. Tem uma parte que é a matéria aberta e tem uma matéria que eu acho que é maior. Eu não fui atrás, mas normalmente tem, porque a revista POI ela faz isso. Normalmente ela solta uma nota pequena pra te dar tipo um resumozinho, te deixar na curiosidade, aí ela coloca aberta. E aí o grosso mesmo da investigação e tudo mais aí é só para assinantes. Mas mesmo assim, o resumozinho já é muito curioso. A manchete é, no máximo, 12%. Áudios obtidos pela PF, que não é prato feito, é Polícia Federal, mostram tratativas de políticos e empresários para desviar dinheiro de emendas da saúde destinadas à cidade do sertão cearense. Mas veja só, rapaz, que viagem é essa? Na tarde de 13 de setembro de 2024, o empresário Carlos Douglas Almeida Leandro enviou um áudio via WhatsApp para Carlos Alberto Queiroz Pereira, o Bebeto, do PSD, do partido Alckmin, e que era candidato a prefeito de Choró, lá no sertão cearense. Na leitura dos investigadores, Leandro estava fazendo uma proposta da republicana, desviar dinheiro oriundo de uma emenda de comissão. O novo nome do orçamento secreto, que, olha só, apadrinhada na surdina pelo deputado federal José Guimarães do PT, e que também é o líder do governo Lula na Câmara. Segundo o empresário, parte do dinheiro da emenda iria para o Caixa. Uma provável referência à Caixa 2. A proposta, disse o empresário, veio de Ilomar Vasconcelos, também do PSB do Alckmin. É o nome do vice-prefeito de Canindé, cidade próxima a Choró. E o Ilomar ligou aqui oferecendo a emenda do Guimarães para justamente ir pro Caixa. Aí, qual a tua proposta? Aí fica lá, né, batendo papo. Aí no final diz, eu só quero saúde. E amanhã a gente conversa sobre isso, cara. Veja quanto é que ele tem de saúde para inteirar. O Guimarães tem que ter a reunião com o Guimarães. O líder do Lula na Câmara. 13 dias depois, Bebeto enviou outro áudio, também no WhatsApp, para Adriano. Que a investigação aponta ser Adriano Almeida Bezerra, secretário parlamentar do deputado federal Antônio Luiz Rodrigues Mano, Júnior, o Júnior Mano.
Nessa mensagem, ele citou o percentual que pretendia desviar da emenda, até 12% do total. O pessoal do Guimarães quer fazer um negócio de 1,5 milhão de emenda da saúde. Aí eu quero que meu filho veja aí. Vou mandar eles te ligar, viu? Que aí eu fico mais, no máximo, 12%. Aí eu achei curioso até que a revista Piauí, dos Moura da Salles, que eu comento, na época, Júlio Mano era filiado ao PL, membro do PL Raiz, mas logo foi expulso do partido por apoiar o candidato do PT, a prefeitura de Fortaleza, o Ceará, aí do José Guimarães, Evandro Leitão, em vez do bolsonarista André Fernandes. Segundo a Polícia Federal, a relação entre Bebeto e Júnior Mano, marcada por uma combinação de subordinação, cooperação, articulação política financeira, estruturou um sistema de corrupção baseado no direcionamento de emendas parlamentares, uso de caixa 2 e manipulação eleitoral estratégica. Aos pouquinhos, o PL foi se livrando. Vem se livrando, né, do PL Raiz. Vai levar um tempo. Tá vendo aí, Valdemar? Era pra ter tirado desde o início. Era pra ter rifado o PL Raiz desde o início, Valdemar. Mas ainda bem que o cara saiu, né? Olha aí o pepino. Mas vamos lá. Vamos falar do assunto aí que ocupou os holofotes da metade pro fim do dia de ontem. O embaixador do sertanejo, Gustavo Lima, anunciou que vai ser candidato a presidente da República em 2026. Vamos aqui ouvir 2 vídeos na sequência. Primeiro ver o vídeo aqui do Cleitinho. Depois eu ver outro vídeo e a gente conversa. Exclusivo, Gustavo Lima anuncia que vai se candidatar à presidência da República em 2026. Parabéns, Gustavo Lima. Quem desse mais pessoas como você, que não é bandido, que não é ladrão, que nunca precisou de política para viver, sabe, pudesse entrar mais na política. A gente precisa de pessoas que nunca foi político para entrar na política. Então, se você quiser vir a candidato a presidente, a governador, a senador, a deputado federal, você tem meu apoio. A gente precisa de colocar pessoas que nunca foi político para poder ser político. Sabe por que eu estou falando isso para a população brasileira? Olha só quem está querendo voltar para a cena do crime. Sérgio Cabral quer concorrer a deputado federal em 2026. Vamos lembrar, estava preso por corrupção. Tem mais. Com certeza absoluta estarei nas urnas em 2026. Eduardo Cunha, mais um bandido que quer ser candidato. Estava preso por corrupção. Tem mais um aqui, ó. José Disseu planeja concorrer para deputado federal. Mais um que estava preso por corrupção. Pois que entre mais Gustavo Lima na política, que não precisa de política para viver. Você tem meu apoio, Gustavo Lima. Vai para cima. Tamo junto. Sem ficar aqui jogando mil a pedras, partindo do pressuposto que todo mundo tá agindo por boas intenções, eu entendo quando o Cleitinho tenta pegar essa situação do Gustavo Lima para fazer um contraponto com casos, escândalos, né? O problema é que deveria ser escândalo, tipo José Disseu querer ser candidato, o Cabral, Sérgio Cabral querer ser candidato, você faz esse contraponto e fala, cara, a gente precisa de gente nova mesmo, gente que não tem aí, né, não tá envolvido em grandes escândalos e tudo mais. Eu entendo pegar por essa ótica. O que eu não apoio muito é, assim, uma coisa é você convidar um cara desse e falar, pô, é bacana, entra pra política e tudo mais, mas daí você chancelar o nome pra presidência da República, aí eu já acho que tem um salto um pouquinho grande. Mas tudo bem. A gente não precisa entrar no embate por causa disso. Aí o outro vídeo que circulou bastante ao longo do dia de ontem foi esse daqui, que foi o vídeo do Nicolas. Que vai mais ou menos na linha do que diz o Cleitinho. Escuta só. Que cachaça é essa que o Gustavo Lima tomou? Que agora ele quer virar presidente. O cara é o maior cantor estourado do Brasil. Não precisava arrumar problema nenhum pra cabeça e agora tá dando sua cara a tapa pra entrar na política. Isso é admirável. Imagina no dia da posse. A primeira dama tua é a Janja. Uma talvez seria a Andressa Suíta. Assim, né? Todo respeito, Gustavo Lima. Se colocar o Leonardo de vice, então, cara. Mas brincadeiras à parte, eu fico feliz quando alguém entra na política, porque é o que eu sempre falo. Precisa entrar homem de coragem dentro dessa bagaça chamada política. E ele, desde o início, se posicionou publicamente em favor do Bolsonaro em todos os momentos.
Mesmo estando no meio mais mimizento e cancelador do mundo. Mas o Gustavo Lima é incancelável. Ele é tipo um Neymar, mas tipo do sertanejo. E se o sistema deixar Bolsonaro ir para a candidatura, esquece. Todo mundo com ele, isso aí até o Gustavo Lima sabe. Mas se o sistema não deixar o Bolsonaro se candidatar à presidência, e sabe que é um medo gigantesco, né? Porque se hoje ele sair presidente, Bolsonaro ganha. O Gustavo Lima, até então, se demonstra aí uma opção. É um cara de berço humilde, de família trabalhadora, saiu do nada, comia miojo, e hoje é o cara mais estourado do Brasil. E não querendo comparar assim para baixo, mas eu não tenho que comparar. Se comparar com a Dilma, você tá doido, você tá vindo daqui. E seria uma campanha, no mínimo, divertida. Porque, assim, convenhamos, jingle tem infinito. É o Gustavo Lima, bebê. Imagina eu chegar para um eleitor meu em 2026, e aí? Você vai votar em quem? Em Gustavo Lima e você? Péssimo. Ou seja, até o momento, ele é, sim, uma boa opção para poder entrar na política. Só pode entrar na política quem? Quem é pego com mala de dinheiro, quem tá na lista do Odebrecht, quem faz desvio de emenda, só pode essa galerinha. Só pode essa galerinha. Cantor não pode, não. Tem muita água para rolar ainda, mas uma coisa é certa: o brasileiro não morre de tédio, bebê. Aqui também entendo, tô debochado. Acho que siga a mesma linha de tentar destacar, cara, tem que entrar mesmo, nomes novos, nomes, sei lá, que tem uma história pra contar. Só que aqui eu acho ruim também quando você valida o nome do Gustavo Lima pela seguinte ideia, não, pô, o cara aí veio de baixo, comia miojo. E quando você coloca aqui um dos critérios pra entrar é ter coragem. Não que você ter coragem é ruim, não que você não tenha que ter coragem. Porque eu acho que falando assim, ó, falando pras pessoas mais politizadas. Mais politizadas eu tô falando daquelas pessoas que acompanham a política mais de perto, que se dá um trabalho de tentar entender as coisas com um pouco mais de profundidade. Entender mesmo. É olhar pro número e não olhar só o número. Tentar ir um pouquinho além. A pessoa que está preocupada como é o funcionamento da Câmara, como é o funcionamento do Senado, como ocorrem determinadas votações. A pessoa que já sabe quantos números precisa ter para aprovar um projeto de lei simples, um APEC, um PLP, o que faz mais ou menos cada comissão, como é que se dá normalmente uma PEC, por onde ela começa, por onde ela vai, onde é que se cria a comissão especial, sabe, quais ferramentas que um prédio da Câmara tem, sei lá, poder pautar aí por urgência. Na verdade, sim, um prédio de urgência, 3 vezes no ano ele pode abrir mão do critério de ter 257 votos para só ter maioria simples e consegue botar para andar. Foi uma das manobras que o Lira fez lá na questão do prédio das fake news. Eu tô querendo falar com essas pessoas. Para essas pessoas. Beleza, bacana o discurso e tudo mais. Eu acho que, verdadeiramente, não tem como. A gente tá aqui ontem comentando, poxa, a gente precisa começar a debater o Brasil de forma mais séria. A gente precisa começar a construir um projeto de país, ter uma agenda mais propositiva. E no dia seguinte tá batendo palma pro Gustavo Lima, que pra mim é um inepto. Um inepto. Ah, ele ganhou dinheiro. Gustavo Lima tava envolvido na questão de bet, não tem poucos meses. Pra mim isso pesa contra ele. Pesa contra ele. Ele pode ser inocente, pode não ter cometido crime nenhum, mas se tá nessa porcaria de bet, eu sou totalmente contra isso. Só não é pior que o jogo do Tigrinho, porque a manipulação do algoritmo do Tigrinho é um absurdo. Então assim, beleza, bacana, colocar, a gente fazer um contraponto com o PT, mas falando para as pessoas que estão nesse barco, mais preocupadas com a certa politização, eu clamo aos deputados, assim, poxa, usem a influência que vocês têm, use a vivência, a experiência que vocês têm dia sim, dia também, de tentar ajudar, explicar um pouco mais do que se passa as coisas no Brasil. Aí eu fui acompanhar um pouco como é que estavam as redes sociais. Vai ter gente aí 100% de apoio à candidatura do Gustavo Lima, gente 100% contra, outros aí comentários. Esse Gabriel Viacava é um cara bastante honesto, já me acusou de cometer crimes, de ser parte de uma quadrilha, de um Orcrim, defender a minha cadeia. E aí ele disse, vejam a reação do Nicolas sobre a candidatura de Gustavo Lima. É exatamente por atitudes como essa que ele fortalece ainda mais seu nome a cada dia. Aí eu fiquei assim, sem entender o que ele queria falar com isso. Ele tá falando assim que a atitude do Nicolas, o Nicolas mostrou grandeza. Aí eu fiquei assim, me questionando, né? Porque o Gabriel Viacava é da ala intergaláctica. Aí eu entendi o que é que os intergalácticos estavam fazendo em torno, né, da questão do Gustavo Lima. Vê isso daqui. Esse Freedom Forever, assim, esse aqui eu fico dando risada. Excelente postura. Ele se mostra aberto a todas as pessoas que estão dispostas a colaborar em prol de um Brasil melhor.
e não age como um sujeito que defende o projeto pessoal de ídolos. Eu sei onde essa história vai chegar. E o resumo bom tá ali, ó. Xadrez D4. Diferente da família Bolsonaro, que não aceita ninguém na política tomando lugar deles. Entendi onde é que o Gabriel queria chegar com aquele comentário. É dando a entender que não, o Nicolas é um cara bacana, ele incentiva as pessoas a entrarem na política. Poxa, eu acho que mais do que incentivar as pessoas a entrarem na política, fazer a campanha para essas pessoas, gravar vídeo, pedir voto, não é ficar fazendo tweet na rede social, atrás muitas vezes de um perfil assim, né, que não mostra nem o rosto e muitas vezes chama o Bolsonaro de covarde, mas tá ali acordando cedo, indo pra cima de um carro, andando no fundo, na caçamba do carro, tomando sol na cabeça, passando por 4, 5 cidades em um único dia para tentar eleger um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal. Então eu acho muito curioso essa narrativa que vende assim já também pelos integrados. Não, a família Bolsonaro não quer colocar ninguém na política. Mas peraí, pô. Olha a quantidade de gente que era ministro. A Damares era o quê? O Tarcísio era o quê? O Queiroga, ele não venceu. Foi candidato. O Gilson não venceu, mas foi candidato a prefeito, tinha sido candidato a senador. Estou falando só dos ministros. O Pazuello, que foi deputado federal, era o quê? O Ramagem, que foi deputado federal, era o quê? Sabe, pô? É assim. Joga limpo. Joga limpo. Aí você vê, vocês pegam um caso de um cara que não tem nada pra apresentar. Nada. Já se tornou, né? Agora um novo cavalo de corrida dos intergalácticos. Aí vê outro comentário ali, ó. Cara, é muito perceptível a diferença entre a família, né? O bando de milicianos, Bolsonaros, e o Nicolas. Nicolas sempre reforça a necessidade da direita de deixar frutos, trazer pessoas, etc. Já a família é só eles que podem. Tudo gira em torno deles. Pronto. É duro, cara. Então eu até peço pros deputados assim, cara, pensem muito. Eu entendo, às vezes, você pegar, joga pra torcida, isso é bom. Tentar desgastar o Lula, tirar uma onda. É início de ano, todo mundo tá de férias ainda. Mas eu falo pras pessoas que estão mais politizadas. Não tô jogando pera não, porque tem pontos aí. Acho interessante pontuar, cara, o pessoal não se escandaliza com José de ser o candidato, com Sérgio Cabral candidato. Isso que deveria ser o grande escândalo. E também tiveram comentários assim, ó. Se fortalece, eu não sei. Só acho que precisamos de mais maturidade política. Há pouco tempo, nas eleições municipais, vimos o que pessoas que caíram de paraquedas mostraram nos dias posteriores. O Brasil está caótico e eu não estou conseguindo achar graça nesse tipo de coisa. Eu tô com a Nívia. Não é só ter coragem, sabe? Não é só não ser corrupto. A gente acho que precisa de um algo a mais. E aí você vê o anúncio, a forma como o Gustavo Lima ainda anuncia a sua entrada na política, ele faz isso numa entrevista exclusiva para Lilian, que é a diretora de jornalismo do Metrópolis. Olha a frase do Gustavo Lima. Frase, gente, entre aspas. Aqui não foi distorção. O Gustavo Lima falou pro Metrópolis que chega dessa história de direita e de esquerda. Não é sobre isso. O cara já chegou falando, não tem nem de esquerda nem de... Vocês já viram esse discurso? Eu tô falando para as pessoas mais politizadas. Eu acho que vocês já viram esse discurso. Então, assim, uma coisa é tirar uma onda, né? Dar uma aloprada no petista. Mas não dá para referendar uma candidatura dessa. Não dá para tratar isso com seriedade. Não dá. A gente tem que dar um passo a mais. E aí, ó, é sobre fazer um gesto para o país no sentido de colocar o meu conhecimento. Que conhecimento, Gustavo Lima? Cara, eu não te conheço, eu posso estar até te subestimando muito, mas eu duvido que tu tenha um entendimento do que é o Brasil. Pode conhecer várias cidades, mas entender mesmo, você não pode entender de ganhar dinheiro. Mas tu não entende de Brasil, cara, me perdoa. Porque você mostra fazer o seu trabalho com uma certa excelência. E normalmente, quando alguém faz um trabalho com excelência, a pessoa gasta muito tempo naquilo. Uma agenda de shows, disso, daquilo, de ensaios, isso demanda tempo. Não sei se ia sobrar tempo pra você entender tanto assim de Brasil. Eu acho que não ia sobrar tempo. Posso estar bem errado, eu acho que eu não tô. Eu acho que eu não estou sendo injusto.
Aí o Caiado comenta sobre o caso. Ele vê com normalidade. Não é realmente normal. Normal, vamos pegar um cara que nunca exerceu nenhum cargo na vida pública e colocar para ser presidente do Brasil. Realmente. É normal demais. É muito normal, muito normal, muito normal. Esse comentário aqui do Grilo me representa bastante. Ele fala, cara, a justificativa não me convence. Não basta não ser corrupto, ser bem-sucedido na vida, ter dinheiro, engajamento, ser novato. Tem que conhecer o mínimo sobre onde está entrando, o mínimo de experiência. Brincar de fazer política envolve muitas vidas. E essa é a minha maior crítica para quem entra na política, por mais bem intencionado que seja, sem ao menos conhecer o regime interno das casas. Daí chega lá, não sabe o que fazer e fica berrando em rede social. Por outro lado, rapaz, vai parecer até que é proposital isso. Mas o que eu vou fazer? Porque isso aqui foi postado ontem. Eu não tô pegando coisa antiga pra tentar juntar. No dia de ontem, enquanto a galera aí fazia piada em relação... Piada, os seus comentários, você já tava levando a sério. Em relação ao Gustavo Lima, que pra mim é uma baboseira, só mostra imaturidade. Bolsonaro publicava um vídeo do Bukele, onde ele fala sobre o processo das coisas. Como ele chega no poder, e uma vez que ele chega no poder, como foi possível implementar a sua agenda. E ele deixa isso claro no início, quando ele fala, isso só foi possível, porque lá as eleições presidenciais e do Congresso, elas não são casadas, só aconteceram 2 anos depois. Então ele passou 2 anos sem ter números. Foi depois de 2 anos, quando ele obteve uma maioria esmagadora no Congresso, que aí você pode agir de forma democrática, fazer tudo necessário pela lei, que ele começou a estar apto a implementar a sua agenda. Então, conversando sobre a importância, os números envolvidos. Bolsonaro postou esse vídeo, que foi até postado pela Atsuki, né? Dá pra ver aqui a marca d'água. Eu até já mostro o comentário da Atsuki. Aí o que eu tô falando sobre politizar. Politizar as pessoas um tiquinho mais. Um exemplo aqui é esse comentário do Carlos. Lendo os comentários, o que qualquer criança de 10 anos nota é que os que continuam reclamando sem refletir minimamente não assistiram 10 segundos do vídeo. E olhando seus perfis, se desvendam quem são os principais críticos. Os intergalácticos. Os caras simplesmente criticam por criticar, não conseguem absorver nenhuma mensagem mostrada nos cerca de 3 minutos de vídeo, então voltam ao ciclo vicioso de repetir os mesmos mantras todos os momentos. Sem contar que cada país tem suas infinitas peculiaridades, independente do exposto na mensagem. El Salvador tem 6 milhões de pessoas. Apenas 6 milhões de pessoas. É uma ilha, tamanho de Sergipe. Lula agradece a estes senhores, Lula agradece e estes senhores sabem disso. Esses caras são capazes de capar o pai e jogar a mão aos leões para conseguirem seus objetivos desonestos. Isso é tão tenebroso quando lidar com psicopatas. A Tsuki publicou esse vídeo respondendo a um intergaláctico que falava: uma das primeiras buquelizadas foi exatamente derrubar o Supremo, coisa que o frouxo jamais teve e terá coragem de fazer, tal qual agente do sistema que é. Bolsonaro é agente do sistema. Ele tá sendo perseguido porque é tudo combinado. A Tsuki fala, né? Fica nas 4 linhas, apoio do povo, maioria no Congresso, poder. Que em 2025, parte da direita se debruce no que realmente aconteceu em El Salvador, um país de 6 milhões de pessoas, e entenda o processo que levou o Bukele a sair da posição de apenas presidente para alguém com poder nas mãos. Poder real. Isso aqui eu quero falar com calma depois. Amanhã, porque aqui é uns 10 minutos para falar da Lava Toga. Ela voltou a ganhar destaque ontem na boca do Flávio Morgenstern. E é importante isso. Ter vindo pela boca do Flávio Morgenstern. Tem um ponto fora da curva sobre isso. Mas esse assunto para amanhã e outros assuntos. Hoje a gente fica por aqui e volta a falar. Me dirige às pessoas que estão assim, mais preocupadas com a politização, assim, serem um pouco mais politizadas. E clamo a vocês. Se vocês acham, se vocês realmente acham que precisa de algo a mais do que só ser um antipetista, a gente não pode ficar nessa. Eu acho que o episódio do Pablo Marçal deveria ter ensinado alguma coisa.
para o Brasil. E às vezes eu boto a mão na cabeça e pergunto, será que eu posso aprender alguma coisa? Que é doida, viu? É isso. Cada dia é um dia novo. Cada dia é um dia novo. Cada dia é um dia novo. Ah, Jesus, viu? É isso. Aí tem que vai reclamar. Ontem foi engraçado. É só encerrar aqui e falar pra vocês. Ontem teve um perfil que compartilhou falando assim, já começou a cancelar o Gustavo Lima. A pessoa me conhece, a pessoa sabe que eu não pego pilha. Aí a pessoa me mandou uma mensagem no privado. Eu falei, não, tá de boa, mano. Ele fala, porque eu DRT. O cara postou isso, eu DRT. Aí o cara, filho, vai começar a chatice. Vai começar a vir agora as velhas defendendo o Bolsonaro. Aí eu falei, mas eu gosto de você assim, a treta pela treta. Aí ele, minha única preocupação é ganhar uns $100 do Elon Musk. Aí eu fiquei vendo, eu falei, cara, as pessoas estão criando treta no Twitter, porque hoje em dia o Twitter paga pra isso. Paga por engajamento. Eu falei, quer criar treta? Não cria treta aí, velho. Aí eu fico vendo, eu falo, cara, e não dá pra negar, a pessoa tá na direita, a pessoa não é petista. Mas quase quantas vezes eu não fico vendo assim algumas coisas que eu falo, qual é o interesse de postar isso daqui, sabe? Então, eu acho que depois que o Twitter ficou monetizado, eu nunca postei tão pouco. Eu usava tão mais o Twitter antes. Hoje em dia eu sigo usando pra minha capacidade de obter informação, mas tem hora assim que bate uma chatice e fala, meu Deus do céu, velho. Parece que a motivação de muito é só postar pelo... ter uns viewzinhos, coisa, engajamento, pra no final do mês ali pegar o dinheiro, até porque $1 tá valendo R$100, né? Mais de R$100, então realmente tá bem vantajoso ao Twitter nesse momento. A situação que o brasileiro tá não dá nem pra jogar. Mas reflitam sobre tudo isso. Reflitam sobre o Brasil que vocês querem construir. O Brasil que vocês querem no futuro. Que eu acho que Gustavo Lima, Pablo Marçal não vai ser o caminho. Ainda que vocês não queiram Bolsonaro. Ainda que vocês não queiram um indicado de Bolsonaro. Eu acho que vocês merecem um pouco mais do que Gustavo Lima. Não precisa escolher, sabe? Não precisa de Bolsonaro não, pô. Pra não falar, não, tem que ser só pode se for Bolsonaro. Não. Mas tem um pouquinho mais de seriedade. Só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Não precisa ser o de Bolsonaro, não. Mas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Eu fico por aqui. Chegou o meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, peço também no canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br. E eu fico por aqui. Deixa aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.